Como vai, meus irmãos? Pastor Kelsen, da Igreja Batista Nova Aliança em Cristo, em BH, para profetizar a bênção do Senhor sobre a sua vida em mais um devocional. Hoje eu quero falar sobre oração. Lucas 11:1 diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. É interessante que os discípulos de Jesus Cristo estavam interessados sobre oração. Isso significa que todos nós devemos ter um interesse essencial, que é o interesse pela oração. É importante destacar que a oração é um diálogo nosso com Deus. Não é um monólogo em que eu falo, ou só Deus fala, ou só eu falo. Mas é um diálogo onde eu falo e Deus fala. Essa fala nossa com Deus diz respeito aos nossos assuntos. E a fala de Deus fala sobre os seus pensamentos, sobre os seus assuntos, o que Ele tem para nós. Em Isaías 55, verso 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está falando através de Isaías que Ele tem planos, Ele tem caminhos para nós. E nesses planos e caminhos para nós, os planos e caminhos dele são altos no sentido em que Deus sabe o que tem para nós. Nós não temos a capacidade de entender plenamente os nossos caminhos. Então Ele determina sobre nós os seus caminhos, que são bons para nós. Então por isso a oração é tão importante. A oração é importante para que nós possamos entender e receber de Deus os planos para a nossa vida. Sabe, na oração, Deus não quer que apenas sejamos servos dele, mas Ele quer que nos tornemos amigos dele. Em João 15:15, Jesus Cristo fala sobre isso. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Jesus Cristo estava dizendo para os seus discípulos: olha, tudo que eu converso com o Pai, eu estou conversando com vocês. E eu estou dando a conhecer para vocês o que eu falo com meu Pai Celestial, ou com meu Pai que está nos céus. Então, esta fala com o Pai revela a vontade dele sobre a nossa vida, assim como Jesus Cristo recebia a revelação do Pai para os discípulos. Então Jesus Cristo está falando: olha, vocês não são apenas meus servos, mas meus amigos, porque eu tenho dado a conhecer os segredos do Pai para vocês. E hoje o Espírito Santo está em nós, e nós temos que clamar ao Pai Celestial para revelar os segredos e os planos dele para a nossa vida. Isso vai acontecer através da oração, através desse diálogo. Eu falo com Deus, conto os meus sentimentos, conto as minhas dores, conto o que eu sinto no meu coração, conto acerca da minha instabilidade espiritual ou estabilidade espiritual, e Deus fala comigo. Deus me consola, Deus me exorta, Deus me edifica. Então hoje Deus está falando com você. Você precisa orar, você precisa conversar comigo. Você precisa não somente conversar comigo, mas você precisa ouvir a minha voz. Os discípulos, eles viram Jesus Cristo orando e eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Quem sabe você está dizendo: eu não sei como orar. Então faça essa oração, Jesus. Ensina-me a orar. A oração é essencial para a saúde espiritual. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos e te bendizemos. E hoje o Senhor está dizendo para nós: vocês precisam conversar comigo. Vocês precisam ter um diálogo comigo. Que o Senhor possa, ó Deus, avivar a nossa vida espiritual. Avivar cada um que está ouvindo esta mensagem, este devocional hoje. E ele possa tomar uma decisão de buscar o Senhor em oração. São muitos impedimentos para nós termos o diálogo com o Senhor, mas nós precisamos nos desvencilhar deles e declararmos uma disciplina bem fixa
para que possamos nos encontrar com o Senhor. O Senhor quer encontrar conosco, mas nós precisamos ter esse desejo também. Coloca em nós esse desejo de orar ao Senhor. Eu te louvo, ó Deus, que haja um fortalecimento espiritual sobre cada pessoa agora, nesse momento. Fortalece, ó Deus, dando saúde física, emocional, espiritual, e que esta família seja abençoada pelo Senhor, no nome de Jesus. Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus.